Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui de volta para mais um programa Luz na Penumbra, onde estudamos obras póstumas. E com muita alegria recebendo hoje a visita do nosso ilustre irmão Antônio de Pádua Barbosa. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, João. Prazer estar aqui contigo. Vou te chamar como eu te chamo sempre, Tony. Pode chamar. Não é isso? Prazer. E nós vamos dar sequência, então, ao estudo de obras póstumas. Estamos na segunda parte, Manifestações dos Espíritos. Vamos a partir do item 14, que, como diz Kardec, é o seguinte: atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, quais os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música e etc. Numa palavra, por todos os meios que sirvam para pô-los em comunicação com os homens. É Kardec nos mostrando que a espiritualidade está ao nosso redor, nos acotovelando e nós os acotovelando, e por todos os meios eles se fazem notar. E aí podem transmitir através dos médiuns, e aí é uma palavra que Kardec se utilizou, né? Ela já existia, mas se utilizou para essa condição de intermediário entre o mundo espiritual, o mundo extrafísico e o mundo físico, o mundo material. Ou seja, o médium é aquele que traz o recado da espiritualidade para a matéria. E aí são vários meios, né, Antônio? Não tem digamos, uma trava, uma restrição. Você estava falando e me veio à mente aqui uma imagem daqueles marionetes. Uhum. Uma pessoa que comanda a marionete como uma espécie de um pau cortado em cruz, né? Com as cordinhas amarradas à boca, à cabeça, aos ombros, várias cordinhas, uma para cada parte do corpo. É mais ou menos assim, ou seja, o espírito está comandando lá de cima as cordinhas. Então, cada cordinha está ligada a um meio de transmissão. Pode ser a audição, pode ser a visão, pode ser o olfato, pode ser qualquer meio que o corpo físico tenha para poder interpretar essas manifestações. Mas o comando vem lá de cima, através dele é que se exerce essa manifestação mediúnica, ou seja, através dos meios disponíveis para a comunicação e através dos meios que se propõe a fazer essa comunicação, que são os chamados médiuns, né? Exatamente. É uma questão muito interessante, porque nós muitas vezes achamos que tem gente que fala, eu não sou médium. E a gente sabe que médium somos todos nós, né? Alguns praticamente não percebem realmente a espiritualidade. Não são médiums de psicofonia, nem de psicografia, nem videntes, nem clareaudientes, etc. Mas somos todos médiums, ou não, Tony? Sim, veja bem, nós, espíritos que estamos encarnados, mas continuamos sendo um espírito, né? E a principal propriedade que o espírito tem é a comunicabilidade. Então, ele tanto recebe quanto emite. Ele transmite, tanto recebendo quanto emitindo comunicações, digamos assim, ser redundante, né? Mas, agora, cada meio onde o espírito se encontra, ele sofre, vamos dizer assim, a ação da opacidade. É mais ou menos no meio físico. Vou dizer, alguns objetos são opacos à luz, outros são transparentes, outros são opacos a certos comprimentos de onda de luz, outros não. Você vê, por exemplo, a nossa visão, ela consegue captar uma faixa do espectro eletromagnético, né? Que vai do infravermelho a ultravioleta. Mas existem outras faixas de onda, tanto abaixo quanto acima. Assim como a audição, né? Não, então, o que acontece? Alguns corpos são opacos, ou seja, o nosso corpo físico
ele é opaco. A luz visível não consegue penetrar o nosso corpo, certo? Você faz uma sombra. Se a luz vem contra você, ela faz uma sombra. Mas o nosso corpo não é opaco ao raio-x, que é uma frequência de onda também. Tanto é que você tira uma chapa de raio-x, o seu corpo, como ele não absorve, ele não aparecem só os ossos, que os ossos absorvem. Agora, há faixas de frequência que nem os ossos conseguem, que passam direto por nós, como tem o caso dos neutrinos e os raios gama. O raio gama passa por nós direto. Assim somos nós como médiuns, ou seja, alguns são mais opacos, não recebem, não captam todas as frequências de onda. Alguns absorvem essas frequências, então são mais suscetíveis à manifestação mediúnica, porque eles captam essas frequências que o espírito está determinando com mais facilidade. Outros não, como é o meu caso, eu sou totalmente opaco. Médium pedra, como dizem. Não recebo nada. Aí nós vamos ver que Kardec, por exemplo, ele na questão 934 do Livro dos Espíritos, ele fala de uma outra espécie de mediunidade, de comunicação, de instrumentação para a comunicação da espiritualidade com a materialidade, digamos assim. Ele diz assim, a pergunta é: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável e independente da nossa vontade? E a resposta da espiritualidade é: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, já era a espiritualidade superior dizendo o seguinte: olha, vocês têm a mediunidade que já dispondes, né, do ser humano ser o intermediário, o médium, para vos consolar, né, para trazer uma mensagem do ente querido desencarnado. Mas esse meio é um meio que eu não entendo como superação, mas como complementação, como ele fala, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos, meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. E aí nós temos a transcomunicação instrumental, onde a espiritualidade se comunica através de computadores, impressoras, telefones, rádios, televisão e etc. Existem inúmeras formas hoje que essa transcomunicação instrumental está sendo estudada. Existem vários estudiosos a esse respeito. Aqui no Brasil, mais propriamente, temos a Sônia Rinaldi, temos o Clóvis Nunes e muitos outros. E aí, Antônio, a gente tem essa outra forma de comunicação. Mas será que dispensa o médium? Não, tudo bem. Eles estavam falando na época a respeito da comunicação através do médium, né? Usando-se um terceiro para fazer essa ponte, essa ligação do meio espiritual para o caso do meio material. E estão dizendo que no futuro aparecerão outros meios de se fazer esse contato entre a pessoa que está aqui encarnada e o mundo espiritual, dispensando talvez a presença do intermediário, que é o médium. Eu vejo por outro lado, João, veja bem, essa capacidade de comunicação, nós estamos falando aqui muito, muito ligado ao meio físico, que é o que a gente entende mais, da audição, visão, é o que a gente entende mais, claro, no nosso dia a dia aqui, esses meios que nós convivemos com eles. Mas há um outro com o qual nós convivemos e nós não estamos dando atenção devida, que faz parte da comunicabilidade dos espíritos e é o principal deles, que é o amor. Porque através do amor é que os espíritos vão se comunicar no futuro. Eu vejo essa parte da instrumentação como talvez até mais um estágio para facilitar tecnicamente, mas no futuro, por exemplo, o encarnado aqui quiser se comunicar com o desencarnado, ele vai se comunicar diretamente, sem precisar de intermediário, só amando essa pessoa com quem ele quer se comunicar e vice-versa. Entende? Eu acho que é essa comunicação a essa comunicação que estão se referindo, que no futuro haverá outros meios mais simples de se exercer, mas são dependentes da nossa pureza. Ainda. Da qual nós ainda estamos muito afastados. Verdade. E é uma forma de até proteção para os dois lados.
se eu não tenho equilíbrio para me comunicar com o meu ente que desencarnou, eu não vou conseguir me comunicar porque ele, por exemplo, não pode receber essa minha vibração, esse meu pensamento, essa minha comunicação, e vice-versa, não é? Exatamente, veja bem, e também porque se você puser na mão de uma pessoa habilitada uma faca, ele vai usar com maior perfeição, ele vai fazer um churrasco, ele vai cortar uma fruta, ele vai saber usar. Mas se você botar numa pessoa menos cuidadosa, ela pode fazer uma bobagem com a faca. Infelizmente, aqui é o que acontece. Então, esse instrumento de comunicação, que é a vibração do coração, que é o amor, existe, mas nós não temos capacidade de usar, porque se fôssemos usar, é possível que fizéssemos besteira. Usássemos amor no sentido inverso, ódio. Porque nós estamos muito mais perto de odiar os outros do que amar. Então, é difícil para quem quer fazer hoje, porque fatalmente a gente usaria isso de uma forma ainda muito perto de nós hoje, João. É verdade. Porque o instrumento, ele é utilizado por algum ser que pensa, não é isso? Sente. Ele sente o amor. Então, se esse amor é amor verdadeiro, ele vai usar para comunicar. Agora, quem sente o ódio também. Exatamente. João. E é o mesmo mecanismo. Então, se hoje fosse fácil, e vamos dizer que já tem espíritos aí malévolos que têm essa capacidade. Sim. Numa boa. Eles com certeza. Você sabe que existem espíritos aí nas trevas que são muito complicados. E tem essa capacidade já de fazer. Mas nós estamos protegidos deles pelos esses boníssimos espíritos que estão aqui nos defendendo dessa turba. Senão, porque nós não temos capacidade de nos defender sozinhos ainda. É verdade. Porque nós estamos muito mais perto dessa turba de espíritos complicados do que dos angélicos. Com certeza. E a gente tem que trabalhar todo dia para seguir o exemplo deles. Por isso que Jesus é o nosso guia, nosso modelo. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudos de obras póstumas na apresentação de João Nogueira. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta aqui com o programa Luz na Penumbra, estudando obras póstumas, aqui com o nosso irmão Antônio de Pádua, e estávamos no item 14 ainda, da segunda parte. Vamos para o item 15. Senão a gente não sai daqui, né, Antônio? Mas não tem problema. O nosso compromisso é em realmente estudarmos, em termos os detalhes de cada um desses pontos que nós estamos estudando, que são muito importantes. Às vezes a gente passa muito rápido e não consegue apreciar exatamente aquilo que Kardec quis nos passar. Então vamos ao 15. Podem ser espontâneas ou provocadas as manifestações dos espíritos. As primeiras dão-se inopinadamente e de improviso. Produzem-se muitas vezes entre pessoas de todo estranhas às ideias espíritas. Em alguns casos, e sob o império de certas circunstâncias, pode a vontade provocar as manifestações sob a influência de pessoas dotadas para tal efeito de faculdades especiais. As manifestações espontâneas sempre se produziram, em todas as épocas e em todos os países. Sem dúvida, já na antiguidade se conhecia o meio de as provocar, mas esse meio constituía privilégio de certas castas que somente a raros iniciados o revelavam, sob condições rigorosas, escondendo-o ao vulgo, a fim de o dominar pelo prestígio de um poder oculto. Ele, contudo, se perpetuou através das idades até os nossos dias, entre alguns indivíduos, mas quase sempre desfigurado pela superstição ou de mistura com as práticas ridículas da magia, o que contribuiu para o desacreditar. Nada mais fora até então senão germens lançados aqui e ali. A providência reservara para a nossa época o conhecimento completo e a vulgarização desses fenômenos para os expurgar das ligas impuras e torná-los úteis ao melhoramento da humanidade, madura agora para os compreender e lhes tirar as consequências. Olha só, nesse primeiro parágrafo do item 15,
Kardec diz aqui que essas manifestações, elas podem ser espontâneas ou provocadas, e elas se produzem há muitos anos, desde eras prísticas, e a gente pode até dizer aqui que sempre houve, desde que há espíritos encarnados como seres humanos, sempre houve a mediunidade, porque a espiritualidade sempre se comunicou, sempre mostrou o caminho, certo ou errado, para aqueles homens da antiguidade, que éramos nós lá atrás, não é, Antônio? Veja bem, nós nunca estivemos sozinhos aqui nessa evolução nossa no planeta. Vamos imaginar, como eu sempre gosto de dar exemplo, lá na Idade da Pedra, o homem mais primitivo, Pithecanthropus, está lá. Como sozinho, por seus meios, ele ia progredir, João, material ou intelectualmente? Ele não tinha condições. Se não houvesse uma proteção de espíritos que estão os acompanhando. As sociedades mais antigas, e aqui na própria América, até 1500, ainda existia, e existe até hoje, possivelmente, os pajés, os xamãs, que são homens encarnados, enviados pela espiritualidade para dar uma certa orientação, um balizamento. Fora os que estão na espiritualidade ajudando, para que a coisa evolua. Se não for assim, nós estaríamos igual aos animais irracionais. Qual é a diferença intelectualmente e moralmente de um cachorro hoje e de um cachorro na época do Egito? Nenhuma. O cachorro é o mesmo. Pode ter mudado alguma configuração em função da ecologia, digamos assim, da adaptação ao novo ambiente do planeta. E se nós não tivéssemos essa ajuda, estaríamos igual. De onde é que nós íamos tirar conhecimentos morais e intelectuais? Dentro da caverna? Entre nós mesmos? Não. Então, sempre houve essa ajuda. E usado como? Através da mediunidade, que é o meio de comunicação que eles dispunham e dispõem até hoje. Então, sempre houve isso. Agora, como diz ele aqui, as interpretações, por causa da ignorância moral e intelectual, sempre foram deturpadas. É verdade. Uma manifestação mediúnica dentro de uma caverna, como é que o homem da caverna ia interpretar? De forma errada. Exato. Moralmente e intelectualmente. É por isso que muita gente fala assim, mas o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, como queiram, ele está lotado de informações muito interessantes. Só que algumas coisas são realmente muito tristes. E a gente pode ver que Moisés, da data de hoje, tem mais ou menos 3.500 anos, né, do aparecimento de Moisés. Então o Pentateuco mosaico data daí, 3.500 anos. E de lá para cá. Isso é muito pouco na história da humanidade em si. Né? O planeta Terra, ele tem, a ciência configura como 4,5 ou 4,3 bilhões de anos que é a existência do planeta Terra. O ser humano, o primeiro ser humano, né, que apareceu na Terra, ele data de mais ou menos 70 milhões de anos. Aproximadamente. Não é? Então nós vemos que tem muito tempo e sempre houve a mediunidade. Agora, uma questão muito interessante que a gente nota, que ele fala aqui, produzem-se muitas vezes entre pessoas de todo estranhas às ideias espíritas. Não foi uma invenção do espiritismo. Não é? É a mesma coisa você afirmar que o Newton inventou a gravidade. É verdade. Ele não inventou a gravidade, e que Copérnico inventou o sistema solar. Não inventou o sistema solar o Copérnico, nem o Newton inventou a gravidade. Eles apenas estudaram o processo e nos mostraram os seus estudos. Eles não descobriram nada, porque sempre existiu. Eles apenas, como diz o livro do Newton, como é que Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. É o nome do livro, ou seja, ele apenas pegou as coisas naturais, como era o caso da gravidade, e botou princípios matemáticos para que a gente estudasse. Sempre existiu. Você vai dizer, não, existe uma seita newtoniana que afirma que existe gravidade. Não. Sempre existiu no universo, não é na Terra. O universo é regido pela lei da gravidade. O Newton apenas nos facilitou, e mais tarde um Einstein ainda veio para completar alguma coisa que ficou faltando do Newton. Então, igual a mediunidade. Sempre existiu. O Espiritismo apenas veio nos revelar e tentar dar conceitos, não digo matemáticos, mas conceitos lógicos. Veio dar sentido àquilo que não tinha sentido antes. Esse é o trabalho do Espiritismo. Ele, inclusive, fala aqui no 15, né?
que quase sempre, né, é desfigurado pela superstição, a questão da mediunidade, ou de mistura com as práticas ridículas da magia, o que contribuiu para o desacreditar. Quer dizer, às vezes, muita gente, né, inclusive, se utilizava de subterfúgios. É por isso que Kardec, antes de ser Kardec, como Hippolyte, ele é convidado para assistir lá o fenômeno das mesas girantes, dançantes, etc. E ele não vai. Ele não vai, de princípio não. Ele acha que aquilo ali é tudo falso, falcatrua. E quando ele vai, né, ele observa tudo, ele verifica tudo, como um homem de ciência que era à época, né? Então, ele tira tudo o que pode ser falso, para então acreditar no que é verdadeiro. A diferença que eu vejo do Kardec como sendo homem de ciência, João, e dos outros homens de ciência, porque ele frequentava academias, ele tinha contato com outros homens de ciência. Como você disse, ele relutou em princípio, achando que aquilo era mais um caso de fraude. Mas ele foi humilde o bastante para ir lá ver. E como cientista, ele tem capacidade de observação maior do que o leigo, porque ele está acostumado a pegar informações de tudo que aparece. Então, a diferença dele como cientista para os outros chama-se humildade. Ele foi humilde o bastante para dizer, bom, tudo bem, a minha ciência não está explicando isso. Então, não cabe a mim simplesmente condenar porque eu não entendo e digo que não existe. Não, eu vou estudar. É verdade. Vou tentar saber. Isso precisa ser humilde, João. Verdade. Que realmente falta muito para nós, nos outros homens de ciência, principalmente. E até a gente pode dizer a humanidade, de uma forma geral... Sem dúvida. Ela é cética. Ela só acredita naquilo que lhe dá vantagem. Por isso que havia esses que exploravam, né, esses gurus aí, como dizer, fazendo magia, porque eles aprenderam e estavam usando em benefício próprio e não em benefício do terceiro. Verdade. E a gente tem que ter muito cuidado, porque falando em mediunidade mesmo, a gente sabe que Jesus disse, dai de graça o que de graça recebestes. Então, nós precisamos ter cuidado quando nós vamos em algum local que se exerça a mediunidade, independente do rótulo que tenha lá na fachada da casa, do prédio, enfim. E se alguém cobra por aquele serviço executado, aquele serviço entre aspas, claro, né? Eu vou num local e a pessoa vai me fazer uma vidência, aí eu tenho que pagar tanto. Desconfie. Desconfie, porque das duas, ou pode ser charlatanismo ou está sob influência de espíritos malévolos. E a gente não pode descartar nenhuma das duas. Sem dúvida alguma. Infelizmente, nos outros países ditos mais avançados, é o que mais acontece. É verdade. As pessoas oferecerem esse serviço a troco de compensação financeira. Tem até shows na televisão mostrando isso. Exatamente. Mas, como você falou, a pessoa que vai acreditar nisso, ela está querendo acreditar em qualquer coisa que lhe agrade ao ouvido. Porque se ela pensar, vai cumprir o que você falou. Ou é charlatanismo, ou está sob má influência. É verdade. Nós vemos que Kardec fecha aqui dizendo que a providência reservara para a nossa época, e ele está falando há mais de 150 anos, o conhecimento completo e a vulgarização desses fenômenos para os expurgar das ligas impuras e torná-los úteis ao melhoramento da humanidade, madura agora para os compreender e lhes tirar as consequências. A questão do amor que você falou, né, Antônio? Ou seja, quanto mais moralizados estivermos, e a doutrina espírita nos auxilia muito nessa moralização, de olhar para dentro de nós, melhor nós faremos esse intercâmbio. Sem dúvida, porque o objetivo da doutrina foi isso, João, mostrar para nós em que nós temos que nos modificar para merecer essas benesses futuras. Porque enquanto nós estivermos ligados às coisas não muito nobres, essas benesses futuras não vêm. E se você for ver um caso bem clássico, olha bem, o século XIX é tido como o século das luzes, que mais cresceu a ciência, tecnologia, conhecimento, não é? Coincidentemente, foi o século que começou a extinguir no planeta a escravidão. Pois é. Então, quando o homem decidiu, no finalzinho do século XVIII, que ia
terminar a escravidão, começaram a aparecer. Só ele decidiu que ia lutar para acabar com a escravidão. Ele não acabou com a escravidão imediatamente. Levou um século para acabar, mas foi o século mais brilhante de todos. Uma coincidência, né? Tudo vem para o bem. Antônio, obrigado pelo teu... Eu que agradeço, João, pelo convite. Obrigado, meus irmãos, e até a próxima. Irmãos, e até a próxima. Irmãos, e até a próxima. Irmãos, e até... A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes, amigas e amigos. Nós estamos chegando aos seus lares para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá ou o que faz a vossa direita. E estamos ainda desenvolvendo o tema, da caridade material e a caridade moral, que é a temática das instruções dos Espíritos. Hoje nós vamos ver a segunda instrução, o item é 10, e essa instrução veio através de um espírito protetor. Chegou em Lyon em 1860. E para realizar essa reflexão, esse estudo, conosco está aqui, como todas as semanas, o nosso estimado Antônio de Pádua, que com os seus exemplos incríveis, vem trazer um didatismo para o entendimento melhor e a absorção maior da mensagem que o Espírito quer passar para nós. Então vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele comece a nos auxiliar nesse entendimento e nessa reflexão. Olá, Antônio. Olá, Marta. Fazer como o Seslau falava aqui para mim. Vamos lá, garoto. Isso. E eu esqueci, Antônio, de dizer que tudo isso sob a supervisão do Cláudio Almeida. O Claudinho está ali nos dando suporte, né? Olha só, essa mensagem do Espírito Protetor, ela tem o mesmo, assim, teor da anterior que nós estudamos no programa passado, da irmã Rosália. Vamos ver aqui o que ele nos diz. Meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem: como posso fazer caridade se muitas vezes não tenho nem necessário? A caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: não adianta, estou no fim da vida e morrerei como vivi, respondei: Deus tem uma justiça igual para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças já viciadas pelos exemplos que têm à sua volta e que vão caminhando pela vida, prestes a serem vencidas pelas más tentações, dizei: Deus vos vê, meus queridos filhos, e não vos canseis de lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Eles acabarão por se desenvolverem em suas jovens inteligências e em lugar de pequenos vagabundos fareis deles homens. Isso também é uma forma de caridade. Só um parênteses aqui. É mais ou menos o que nós aprendemos com aquele nosso protetor quando realizamos o trabalho de fazer uma festa para aquelas crianças. É claro que eu sempre digo, nós não temos a menor condição de aliviar ali os problemas materiais deles e das famílias deles. Nem seja através de cestas básicas, livros,
Tudo isso não temos condição. É muito recurso e nós não temos. Somos meia dúzia de gatos pingados, não temos condição de fazer. Mas, como o nosso protetor fala, aquela festa que fazemos para eles, aquilo fica na cabecinha deles, no coraçãozinho deles, e eles no futuro vão começar a usufruir disso, vão fazer bom uso dessa sementinha que está plantada ali. É mais ou menos o que o Espírito Protetor está dizendo aqui, quando a gente encontra essas crianças que estão aí, coitadas. Ele diz aqui, já viciadas pelos exemplos que têm à sua volta e que vão caminhando pela vida, prestes a serem vencidas pelas más tentações. Então temos que falar com as crianças, como diz aqui, dizer que Deus vê a todos e tal. Se você puder falar, muito bem. Você não puder falar, você ore, como ele diz aqui. Mas eu incluo mais uma forma, é o sentimento. Você tem que sentir alguma coisa emanar de você em relação a essas crianças necessitadas. No caso também ao idoso que ele cita, a outra pessoa que é infeliz, que está sem trabalho. Então a gente tem que fazer uma emanação de amor para essas crianças, para essas pessoas, para esses necessitados, de forma que eles se sintam diferentes quando estão na nossa presença. Entende? Você tem que estar com essa intenção boa. Não que a outra caridade, se você fizer sem essas intenções, não vão valer. Vai valer da mesma forma. Você também vai ter méritos por isso, sem dúvida alguma. Mas falta aquela cereja do bolo. Para o bolo ficar perfeito, falta você botar aquele ingrediente mágico que abre todas as portas, que é o amor, o sentimento puro. É nisso que nós temos que ficar focados para qualquer situação, inclusive, não só a caridade, mas qualquer coisa que você puder fazer com amor, ou como diz São Francisco, com o carinho que as mães se dedicam aos seus bebezinhos, já está de bom tamanho. Segue aqui o Espírito Protetor. Muitos dentre vós também dizem, ora, somos tantos aqui na terra, Deus não pode ver a todos nós. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no alto de uma montanha, não abrangeis com o vosso olhar os milhares de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, assim como deixais estes grãos de areia sob a vontade do vento que os dispersa. Deus, porém, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, porque ela só vos dará bons conselhos. Às vezes podereis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala. Mas ficai seguros de que a pobre desprezada se fará ouvir no momento em que a deixardes perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e muitas vezes serei consolados pelos seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esse ensinamento, reunir-vos todos em torno deste estandarte e dele recebereis a felicidade e a consolação. Então, é o que eu estava dizendo. Ele usou a figura de um estandarte. Se todos nós carregarmos o estandarte com esse lema do Cristo, amai o próximo como amai o próximo como a vós mesmos, que seria maravilhoso. Claro que seria também um estandarte metafórico, não tem dúvida. Mas eu também gosto de usar outra imagem. Nós temos que usar o amor como isso. Usar o amor como o lhame de tudo. Ou seja, nós somos peixes do mesmo aquário. A água do aquário tem que ser o amor. É o amor divino, é essa água do aquário. Nós estamos todos imersos nela. Então, se nós balançarmos a nadadeira, somos um peixinho, né? Balançar a nadadeira daquela água, aquela água vai vibrando e vai alcançar o outro peixinho que está lá atrás da pedrinha, lá, tranquilo no aquário. Mas se você vibrou aqui, a água, que é o amor, vai alcançar os outros peixinhos do aquário. São os 8 bilhões que estão aqui na Terra neste momento, vivendo aqui. Então, nós temos que estar vibrando em amor para poder fazer com que esta vibração alcance a todos. Não só a esses irmãos carentes
que o Espírito Protetor citou, os desempregados que estão preocupados com a família, aos velhos que já estão desiludidos da própria vida, as crianças que estão prestes a ingressar num caminho tortuoso, merecem de nós todo bom pensamento, bom sentimento. Mas eu tenho que estender isso a todos. Aquele homem que está trabalhando também merece. Aquele que não é tão velho, que ainda tem muita vida pela frente, também merece. A criança que é bem comportada também merece. Esse nosso sentimento de caridade, que a caridade não tem que ser... Veja bem, eu não estou desdizendo nem falando que não se deve praticar a caridade como se pratica. A caridade material das cestas básicas, a caridade do bom pensamento, das boas palavras. Eu não estou dizendo, eu estou apenas ampliando, porque no fundo, a caridade não é só a beneficência. Não é só fazer o bem à pessoa, mesmo que seja o bem do sentimento. É querer o bem. O amor e a caridade formam uma lei, que está lá no capítulo 6º do Consolador, que fala que Jesus é nosso Consolador e que troca o nosso fardo pelo fardo dele, o jugo a qual estamos submetidos pelo jugo dele, e em troca só pede que nós sigamos a lei do amor e caridade. Então o amor e a caridade se fundem, é a mesma coisa. Então eu estou só ampliando o espectro aqui, ampliando o alcance dessa nossa tarefa. Claro que a ponta da agulha vai ser a caridade por necessidade. Em princípio, se tiver que escolher o necessitado e o que não é necessitado, nós vamos atender o necessitado, é óbvio. Mas em termos de amor, eu posso atender os dois ao mesmo tempo. Digamos assim, como está muito em moda hoje, o amor é quântico. O amor fica em mais de um lugar ao mesmo tempo, toma uma forma, depois toma outra, você não sabe. Dependendo do observador, ele muda. Mas não deixa de ser amor. Então eu posso atender, por amor, a vários. Se eu só posso atender um necessitado economicamente, se eu só posso atender um necessitado moralmente falando, eu posso atender a eles dois e mais quantos forem sentimentalmente falando. Eu tenho condições de fazer isso. Eu, Antônio de Pádua, e todos os outros habitantes aqui, encarnados e desencarnados, têm condição de fazer isso, porque eu não sou melhor que ninguém. Então, todos podem fazer isso. Então, se nós já partirmos desse princípio, eu acho que nós vamos ter até mais facilidade na hora de nos desprendermos e praticarmos a caridade, aquela caridade do bom dia, do como vai, tá tudo bem, um bom trabalho. Você não sabe, Marta, como as pessoas ficam surpresas e agradavelmente surpresas e felizes quando eu desejo a elas um bom trabalho. A ligação desses telemarketing lá, que a gente se aborrece com eles muito, mas quando termina, boa tarde pro senhor e tal, boa tarde, filho, um bom trabalho para você. As pessoas ficam assim, sim, obrigado. Vai no supermercado com o caixa lá, termina tudo, compra, mulher, bom trabalho para você. As pessoas se surpreendem. E eles estão trabalhando, eles precisam de uma vibração que eles tenham um bom trabalho, que não percam o seu emprego, que o patrão seja generoso, que eles consigam voltar para casa numa condução razoavelmente confortável. Então as pessoas têm que sentir, receber essa vibração. E você tem que falar com gosto, não é falar no automático. Não é mandar um papelzinho, bom trabalho, não. Você tem que falar com gosto, para a pessoa sentir que, puxa vida, alguém está desejando alguma coisa boa para mim hoje. Saí de casa cheio de problemas, cheio de confusão, mas agora já estou sentindo que a coisa está começando a melhorar, porque alguém que não me conhece, nunca me viu, está me desejando um bom trabalho. Além do bom dia, do bom trabalho. Fique com Deus. Entende? Eu acho que as pessoas precisam disso. E claro que não vou eu, Antônio, não vou salvar o mundo. Não sou eu que não tenho essa missão. Essa missão é de Jesus Cristo. Né? Ele que é o nosso guia modelo, mas eu estou tentando fazer a minha parte, como diz o outro. Se eu tenho hoje, graças a Deus, uma vida mais tranquila e que eu não tenho tantas preocupações, eu posso ocupar meu tempo com essas coisas. Né? Eu vou ao mercado hoje sem pressa, eu não tenho pressa de ir ao mercado, como tinha no passado, tinha que ir correndo, que tinha que voltar para casa, tinha que fazer isso, era um corre-corre que mal dava tempo de ver até se era um rapaz ou uma moça que estava no caixa do mercado.
sair correndo para o estacionamento, que eu tinha que pegar a filha na escola. Não tenho isso mais. Eu tenho tempo para me dedicar mais às pessoas, conversar, bater papo, como é que tá, como é que não tá. E isso eu tenho a impressão que isso ajuda, porque também sou bem recebido nesses lugares. Quando eu volto lá, as pessoas já me olham para mim diferente, entende? Então, como eu digo sempre aqui, né? Aquilo que eu faço e está me fazendo bem, eu tenho que contar para as pessoas para que elas experimentem. Não quer dizer que todo mundo vai fazer assim, vai sentir o que eu sinto, né? Mas, se quiser experimentar, é uma forma da gente começar a focar a caridade num sentido muito mais amplo do que esse automático em que nós estamos nos envolvendo. Volto a dizer, não que isso não seja meritório. É meritório, é primordial, é imprescindível, ainda mais na vida difícil que vivemos aqui no nosso país, com uma série de dificuldades materiais que acarretam dificuldades morais para as pessoas que passam por essas dificuldades. Ela está sem dinheiro, acaba ficando com a cabeça, não sabe como, acaba tratando mal os outros, aí vai não crescendo isso. Então, se a gente resolve o problema material, muitos problemas morais também se resolvem em consequência. Da mesma maneira, se você às vezes resolve o problema moral da pessoa, ela vai ter uma cabeça mais fria, mais tranquilidade e vai ter forma de resolver o problema material. Então os dois são importantes, o material e o moral. Um é melhor que o outro. Mas precisamos que ambos estejam sob a égide do amor, para que funcione melhor, para que o mundo fique mais azeitado, para que na hora que houver esse interlóquio entre nós e essa pessoa a quem nós estamos tentando, de uma certa forma, tratar com esse carinho, espíritos de boa vontade vão estar presentes, não tenha dúvida disso. Que eles chegam com a velocidade superior à velocidade da luz, que eles se aproximam. Ao sentir aquela vibração de amor, aquele amor atrai os espíritos amorosos para estar ali instantaneamente, voltando a falar, que nem um salto quântico, instantaneamente, está presente ali, e naquela fração de milionésimo de segundos, algo de bom acontece. E aquilo esparge, aquilo irradia. Então tudo é beneficiado. Volto a dizer, eu não estou querendo salvar o mundo, não estou dizendo que eu sou o bambambam da pregação, nada disso. Eu estou apenas dizendo que eu tenho feito isso naturalmente nos últimos anos e tenho me sentindo bem assim. E as pessoas com quem eu faço também se sentem bem. Então, eu acho que se vale para mim, para eles, deve valer para todos. E nós, espíritas, que já experimentamos, vamos assim, seguir uma doutrina diferente, até certo ponto questionada pelas pessoas que não entendem, é uma coragem que nós temos de fazer isso. Sermos diferentes nesse modo de agir, de pensar. Também podemos ser diferentes em relação a todos em geral, tratando as pessoas desta forma mais, assim, amorosa, né? E isso tudo sem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo, né, Marta? É verdade que esse é o nome do capítulo, o título do capítulo, né? Quer dizer, então é importantíssimo, né, que a gente transcenda um pouco, amplie essa nossa forma de entender e de ver a caridade, né? E perceber que a gente vive num mundo, né, cujo hálito é o hálito do amor, o amor divino. Então você vê que o amor divino, nessa sua sensibilidade, ele oportuniza a cada um, né? Todos têm oportunidade de fazer o bem. E aí você começa a perceber, porque não é na quantidade, não é no tipo de caridade, né? É como você realiza, como você falou, né? É você imprimir o sentimento naquilo que você está fazendo. Ah, mas o quê? É na hora que você dá? Não, você nem precisa dar nada, né? É na hora que você estabelece um contato, qualquer que seja, com o teu próximo, né? Como você deu o exemplo, né, de uma pessoa no mercado, uma pessoa num lugar qualquer em que você vai lá para usufruir de serviços, né? E que você
trata aquela pessoa com carinho, com respeito, né? Reconhecendo a sua importância dentro do panorama, e por isso então você se sente no dever de dar inicialmente um bom dia ou uma boa tarde para a pessoa e, logicamente, respeitar a tarefa que a pessoa está realizando, né? Dizendo para ela que, olha, um bom trabalho para você quando você se despede, né? Isso é importantíssimo, porque aquela pessoa que era um número, que se sentia, na verdade ela não era, mas se sentia um número, ela deixa de se sentir um número e passa a entender que ela, não, eu tenho um papel aqui, eu sou uma pessoa importante dentro de todo o esquema. Porque imagina, aquele moço, nunca tinha visto aquele moço, ele veio aqui, fez o serviço e me cumprimentou, me deu bom dia, me desejou um ótimo dia e que um ótimo trabalho, que eu continuasse realizando a minha tarefa de forma ótima e exemplar. Poxa, então esse homem me enxergou. Então eu tenho alguma importância. E lógico, né, Antônio? Todos nós queremos nos sentir importantes perante a humanidade. Claro, perante o próximo. A gente quer se sentir assim. Então, a questão é como Paulo nos dizia, né? A caridade não é no que você faz, é como você faz. Então, essa caridade que esse Espírito Protetor nos fala, né, e nos abre os olhos para que a gente perceba, né, tenha mais percepção, é justamente a caridade real, a caridade que você pode oferecer e que qualquer um tem como oferecer, porque ela não depende de nada em termos materiais. E nem, como você falou, aquela caridade automática que está muito mais na caixinha da caridade mística, né? É que nós, isso aí é uma característica nossa e vai levar ainda muitos milênios para a gente perder. Mas a gente agora já está no meio do caminho, já aceitamos que temos que tratar as pessoas bem e de fazer a caridade. Mas ainda estamos naquele pensamento de que, por eu estar fazendo a caridade a alguém, eu estou numa posição superior àquele alguém. Isso ainda está muito dentro de nós, Marta. Seja material, seja moral, seja que tipo for de contato que eu tenho com outra pessoa e que eu estou na condição de ceder algo para ela, eu automaticamente me ponho numa posição superior. E isso desvirtua o que é a caridade. Mas assim, funciona porque a pessoa precisa e você tem seus métodos que você se dignou a fazer, a maioria não faz, então você já está diferente, mas quando você põe o amor junto, você põe as duas pessoas no mesmo plano. Claro. Você e esta pessoa estão no mesmo plano. E amanhã isso pode se inverter na espiritualidade, como ela no programa a irmã Rosália citou. Na espiritualidade isso pode estar invertido. Então nós temos que ter o nosso horizonte, a nossa rosa dos ventos, voltada para o sentido leste e oeste. Todos no mesmo plano. E não norte e sul, como na maioria de nós fazemos. Eu estou usando o verbo realmente no primeira pessoa do plural, porque eu estou me incluindo nisso. Eu não estou dizendo que as pessoas fazem. Eu digo nós todos. E não é o nós. É o nós majestático. Sou eu e todo mundo. Nós todos fazemos assim ainda. Olhamos sempre no sentido norte-sul. Quando nós estamos fazendo alguma coisa pela pessoa, nós nos sentimos mais para o norte. Isso vai ter que mudar. Não, é difícil, mas é um esforço que você tem que fazer. Sem dúvida. Para que a gente realmente venha poder dizer bem galhardamente que nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Porque ele está lá em cima e veio aqui, tratou todo mundo da mesma forma. No pouco tempo que ele passou aqui, tratou todo mundo por igual. E continua tratando quando está na espiritualidade. Tratando todo mundo da mesma forma. É esse o objetivo. E só o amor é que vai fazer isso. A caridade é um passo grande para chegarmos ao amor. E nós já estamos aqui nos antecipando, já que os nossos ouvintes aqui merecem essas informações de bastidores, né? Essa dica, estou dando uma dica. Pessoal, a caridade é só um passo para chegar ao verdadeiro sentimento, que é o amor. Sem dúvida. Bom, mas falando em caridade, o nosso
operador Cláudio, com a máxima caridade, nos sinaliza que o tempo acabou, né? Vamos ficando por aqui, desejamos que todos tenham muita paz e sigam estudando, que nós vamos prosseguir com esse tema. A próxima temática que chegará vai ser a de a beneficência, é isso? É isso. Então, a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.